Amém? Abra a palavra de Deus, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Que diz assim a palavra: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Feche seus olhos, olhe comigo por essa mensagem. Peço mais uma vez ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo mais uma vez na ceia. E te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído. Que o Senhor continue falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, para alcançarmos corações sábios, Senhor, uma mente renovada, um espírito reto, e sermos cada vez mais abençoados em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o livro do profeta Malaquias é interessante que a maioria das pessoas, elas, quando a gente vai ler, que é legal, fala muito sobre o dízimo e oferta, Aí começa aquela retórica: roubará o homem a Deus, No que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas, Então ele diz assim: toda a nação tem me roubado no dízimo e na oferta, por isso a escassez, por isso a falta de prosperidade. Por isso ele fala, por isso trabalham muito e conseguem pouco, plantam muito e colhem pouco. E ainda que colhe num saquetel furado. E quando leva para casa, ele é contemporâneo do profeta Ageu, e aí o que sobra Deus espalha. Então a pessoa fica a vida toda trabalhando só para pagar a conta e subsistir. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Quem entendeu bem aqui? Ele quer que nós venhamos trabalhar e desfrutar daquilo que nós plantamos. Amém ou não amém? Amém? Então, é isso que Deus quer. Mas aí, infelizmente, ele fala com essa clareza e às vezes a gente não atenta sobre isso, quando ele fala com relação a essas questões. Porque, falando aqui, com relação a essa questão das finanças, as pessoas até hoje, algumas pessoas, elas procuram justificar, é só uma passagemzinha que eu estou dando aqui, uma palhinha, mas a mensagem é sobre todo o livro, porque é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e ele não é só o último, em ordem dos livros dos profetas menores, mas ele também, cronologicamente, estudiosos, a Septuaginta coloca ele como o último também, que foi escrito cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo. E depois que Malaquias falou, passou um período de 400 anos sem Deus falar com o povo. Fala com o irmão que está ao seu lado: tem momentos que, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, Ele não fala mais. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você já reparou que tem período na nossa vida que Deus vai falando, fala, usa um, usa a palavra, usa outro, e tem período que você às vezes senta na igreja e sai do mesmo jeito? Porque se Ele já falou, vai ficar repetindo a mesma coisa para você? E a nação ficou quantos anos? 400 anos sem Deus falar diretamente com o povo mais. O último foi ali Malaquias, ele dá grande advertência. E Malaquias significa meu mensageiro. Não tem assim o profeta, você não tem uma identificação da linhagem desse profeta. Ele apareceu do nada e sumiu do nada. Há quem diga, como foi escrito não só a Septuaginta, que é a transcrição dos originais, mas que foi um anjo que veio e deu essa mensagem, assim como falou com o povo de Deus quando ele saiu de Israel e deu uma palavra para o povo ali. E Malaquias fala palavras muito contundentes e muito firmes com relação aos sacerdotes, com relação ao povo, com relação ao dízimo e oferta, a fidelidade, a honra,
Tá? E no final do livro, ele termina, a última palavra fala maldição. Não é uma palavra que termina com bênção. Então você vê que a maior maldição que o povo teve foi a ausência da palavra de Deus nesse período. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão que está falando, cuidado, para Deus não falar tanto e depois não falar mais. Amém? E Deus havia falado através do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: Jeremias, fala com esse povo que eu tenho clamado para que eles me ouçam, que eu tenho falado dia e noite através dos profetas do meu espírito, mas eles não estão ouvindo. Então diz o seguinte: eu estou clamando e eles não estão me ouvindo. Fala que quando eles clamarem eu também não ouvirei. Quem entendeu bem aqui? Amém? O livro do profeta Malaquias, ele nos traz uma reflexão muito dura com relação ao cuidado que Deus tem comigo e com você. E aí Deus fala assim, né? Para a gente poder entrar em alguns assuntos, ele fala assim para a nação: eu não destruí vocês por causa da promessa que eu fiz a seus pais, porque eu não mudo. Amém? Você lembra que Deus fala assim: ainda que o homem seja infiel, Deus continua fiel? Mas ele falou: não destruí vocês porque eu não mudo. E eu fiz uma promessa lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó, que eu pegaria a semente deles e traria para essa terra. Por isso não destruí vocês. Deus fala, olha, fala com o irmão que está falando mais uma vez, eu estou sendo chatinho, ele fala assim: Deus é bem reto, objetivo. Amém? Não tem, às vezes a gente fica procurando entre linhas na Bíblia para justificar nossa atitude. Não faça isso, no nome de Jesus. Eu falei isso várias vezes aqui, pelo amor de Deus. Não faça isso, amém? Ele é reto e objetivo, tá? A gente não pode ficar pulando etapas para poder se justificar, não façam isso. E aí, isso não quer dizer que Deus não tratava com aquele povo de maneira, né, assim, contundente. Ele fala: vocês vão ver, e eu li ali, que existe diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Então, Deus não destruiria o povo, mas ele traria juízo sobre aqueles que não acreditam. Então não basta estar na igreja, dizer que é povo de Deus, deu para entender bem? Porque ele sabe a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Isso ele trata de maneira individual. A igreja Jesus vai arrebatar. Ele vai levar a sua igreja, não quer dizer que vai levar todos os indivíduos da igreja. Amém? Por que essa palavra dura, pastor? Porque é a palavra do profeta. Eu fazer o quê? Estamos estudando o livro do profeta. Amém ou não amém? Amém? E porque nós, nesses últimos dias, precisamos estar muito atentos, porque aquela palavra que ele deu naquela época serve para hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui: o povo tem se desviado cada um para os seus conceitos? Tem ou não tem? Cada um tem andado segundo aquilo que acha no coração? É ou não é verdade? Cada um, a maioria não tem buscado até na palavra justificar suas atitudes? Tem ou não tem? A avareza tem tomado conta? Naquele tempo também. O egoísmo. As pessoas ofertavam ao Senhor, e aí eu vou começar a entrar agora no que mais um pouquinho, né, a miúde. As pessoas ofertavam, e ali o livro fala não somente a respeito de dízimo e oferta, fala daqueles que servem, aqueles que não servem, fala que Deus está atento, que Ele não muda, é fiel, e nós aqui às vezes somos infiéis, né? E que Ele vai mostrar a diferença entre um e outro, que Ele está atento, está vigiando o nosso coração, a nossa atitude. Tudo ele fala que, né, faz profecias com relação à vinda de João Batista e como o evangelho seria espalhado no mundo todo, que ele estaria trazendo o Messias. O livro, o profeta Malaquias também fala isso, inclusive fala da vinda de João Batista, né, que seria o Elias que ele enviaria. O próprio Senhor Jesus falava: vocês estão esperando Elias? Elias veio e vocês não conheceram, que é João Batista, está lá em Mateus. Amém ou não amém? Então o livro é cheio de palavras firmes e objetivas para o meu e para o seu coração nos dias de hoje, como foram naqueles dias, naquela época. Então o povo daquela época andava cada um buscando seus próprios interesses. E aí se apresentavam ao templo, se apresentavam os sacerdotes que, infelizmente, né, também cometiam erros, aceitavam suborno para poder falar que o povo estava certo. Quando as pessoas traziam oferta, o sacerdote recebia aquilo como suborno e falava para o pessoal: ó, Deus aceitou a tua oferta, está tudo certo contigo, quando não era verdade. Quem está entendendo bem aqui?
Amém? E aí Deus fala o seguinte: olha, vocês eu também vou julgar, falar para os sacerdotes. Porque vocês estão falando para o povo que há paz e segurança, quando na realidade eu vou trazer juízo. Porque eles estão oferecendo ofertas, defeituosas. O livro começa falando sobre isso. E aí ele fala, o próprio Deus fala assim: o filho não deve honrar o pai? E o servo não deve honrar o seu senhor? E aonde, se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Porque quando vocês chegam para perto de mim, vocês apresentam ofertas defeituosas. Aí ele ainda fala assim: apresenta isso ao governador, vê se ele vai aceitar. Quando a gente paga o imposto, eles aceitam bem imposto? Hein? O que está escrito é que você tem que fazer o quê? É o que ele falava. O governo também na época cobrava impostos. E aí quando ia pagar, eles tinham que ser o completo. Agora, quando apresentava ao Senhor, era uma oferta defeituosa. E aí Deus reclama, Deus fala: se eu sou o Senhor e trago prosperidade para vocês, se eu sou o Pai e mereço honra, cadê minha honra? Ele fala: não aceito a oferta de vocês, porque vocês vêm para cá como se tivessem uma obrigação, e ainda falam no coração: estou enfadado, não aguento mais essas cobranças, ir para a presença do Senhor, quero viver minha vida. O povo naquela época falava isso, e está diferente do povo hoje? Está ou não? A pessoa começa a vir para a igreja, começa a esfriar, começa a querer viver a vida dela antes no sufoco, Deus socorre, abençoa, depois ela começa a querer viver a vida dela. Eu acho que você pode viver tudo tranquilo. Faz isso, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, você só não pode se enganar de que Deus vai te ouvir se você não ouve Deus. Amém ou não amém? Amém? Então o mundo daquela época, as pessoas estavam avarentas, gananciosas e egoístas. Aí hoje, como é que está aí? Como é que está o mundo hoje? Tem muita diferença? Hein? Qual o lema aí? Farinha pouca? As pessoas fazem questão por tudo e por nada. É ou não é verdade? Não é? As guerras, as lutas, brigas entre famílias, é por causa de quê? A maioria é por causa de dinheiro, por causa de recursos, como se aquilo fosse a vida. Não é verdade? E se a avareza tomar conta do coração, na hora de ofertar e dizimar, aí que não vai fazer isso mesmo, se não acreditar em Deus. Quem está entendendo bem aqui? Aí é que vai ter mais dificuldade. Olha, apresentar a oferta ao Senhor, e não é só a oferta financeira, o material, mas também o louvor, a adoração e o serviço. Amém? Amém? Que eu vou falar uma coisa para você aqui, preste atenção e não esqueça disso. Existem pessoas que Deus realmente requer recurso. Mas existem outras pessoas que Deus requer serviço, trabalho. O dom que Ele deu. Quem vai solicitar aquilo que Deus que deu, quem é? Quem é? É Deus. Amém? Amém? Então existem pessoas que na realidade, elas, infelizmente, Deus requer uma coisa, ela quer dar outra. Eu tenho que estar atento com isso. Amém ou não amém? Amém? Porque aí você não vai dar nenhuma coisa e nem outra. Vamos ficar sempre esperando, né, Deus receber aquilo que nós estamos dando, mas Deus não está te pedindo aquilo, está te pedindo outro. E aí? Eu conheço pessoas que sempre desejam: não, eu ainda vou ter recurso, que eu vou ajudar a igreja, muito a igreja, né? E o recurso nunca vem. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Por que não vem? Porque será que Deus pediu aquilo? O que o pastor Lino falou aqui? Seja fiel no pouco, eu lhe colocarei sobre o muito. O muito que Deus quer é daquilo que você tem, não é aquilo que você pensa em dar. Você não pode pensar em dar o que você não tem. Porque quem te dá é Deus. Amém ou não amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Então é muito importante a gente estar ligado naquilo que Deus fala comigo, com você. Então Deus ali, Ele pede, Ele cobra a honra, não é verdade? Ele cobra fidelidade
E ele fala que ele está atento. Inclusive, o povo dele na época falava assim, olha o que o povo falava. O Senhor não está vendo. As pessoas têm andado de maneira errada. Estão passando impune diante de Deus. E aí Deus fala, vocês estão achando que eu não sei o que está no coração de vocês? Eu estou. Por isso ele fala assim, e eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer diferença entre os que servem para aqueles que não servem. E para aqueles que me servem e me temem o meu nome, eu faço um memorial diante de mim. O que significa? Cadê o povo que serve o Senhor aí? Diante de Deus tem um memorial com o teu nome. Quem está entendendo bem aí? Amém? Mas eu tenho que ter no meu coração consciência de que eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance. Amém ou não amém? Ao meu que? Alcance. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu acho que deva fazer. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor, né, me mostra o que eu devo fazer. Então, se ele faz cobrança disso tudo, eu tenho que buscar nisso. Ele diz assim, da boca do sacerdote, os homens devem buscar conhecimento para andar em justiça. Aí tem pessoas que pensam assim, mas é da boca do pastor. Abra em 1 Pedro 2,9 aí, para mim. Me ajuda aí. Me ajuda aí. O que diz em 1 Pedro 2,9? Se puder colocar ali, até legal que, né? Olha só. Mas vós sois geração eleita. O que mais? E quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Quando ele fala lá da boca do sacerdote, antes, algumas pessoas eram eleitas para poder fazer isso. Hoje, quem são as pessoas eleitas para serem sacerdotes? Levanta a mão aí, o sacerdote do Senhor aí. Aí fora o mundo tem que buscar da sua boca o conhecimento de Deus. Amém ou não amém? Amém? As pessoas têm que buscar a direção da sua vida. Eles têm que olhar para você e entender uma coisa. Se eu precisar, eu sei onde eu vou buscar conhecimento. Por isso, em nome de Jesus, eu não posso corromper o meu coração. E nem a minha mente. Amém? A maior preocupação, vamos colocar assim, que o pastor tem, a gente está num processo de discipulado na igreja. Amém? Quem está ciente aí disso aí? A gente vai ter um videozinho para botar lá. Uma preocupação que nós temos é justamente levar conhecimento. Porque através do conhecimento, através da mudança do nosso caráter, nós vamos ficar mais fortes, mais firmes. Ninguém vai ficar levando a gente para um lado e para o outro. Você tem conhecimento, a pessoa pode até tentar te persuadir, mas você com conhecimento, né, e você com experiência, quem é que vai te conduzir para um lado e para o outro? Ninguém. Amém ou não amém? Então presta bem atenção. Quem é que corrompia os sacerdotes na época? O próprio coração deles. Quem está entendendo bem aqui? Deixa eu fazer uma definição aqui. O sacerdote tinha conhecimento, era eleito por Deus e ungido para que ele pudesse oficiar diante do Senhor, servia ao Senhor. E da boca dele saía conhecimento para que o povo andasse em retidão. Né? Ele mostrava o que era errado e o que era certo, e conduzia o povo pelo lado certo para que eles fossem abençoados. Amém? Amém? É ou não é assim? Então ele fazia isso, né? Então ninguém poderia persuadir aquele homem, porque aquele homem tinha conhecimento de Deus e unção de Deus para poder andar no caminho correto. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Então ninguém podia fazer isso. A única pessoa que poderia desviar um sacerdote era o próprio sacerdote. Ninguém mais tinha capacidade de fazer isso. Fala com o irmão que está ao seu lado, que só quem pode desviar você é o teu coração. Amém ou não amém? Amém? Por isso, algumas pessoas pensam assim, eu sei que foi pregado essa semana aqui, assim, até onde é o diabo? E até onde somos nós? O diabo foi lá e pegou o fruto e deu para Eva? Não fez isso não?
Ué, come aí, abre a boca dela, tá, botou o fruto lá. Fez isso? Quem pegou o fruto? Quem comeu? Quem deu para Adão? Né? E quem comeu também junto com Eva? Então até onde foi o diabo aí? Presta bem atenção, quem conduziu Adão e Eva não foi o diabo, foi a ganância do coração deles. Amém ou não amém? Então o homem se deixa persuadir por aquilo que lhe é vantajoso. E aí, né, temos a nossa doutora aqui em psicologia, né, se eu estiver errado a senhora me ajude, tá? Então presta bem atenção, você cria argumentos para justificar atitudes que você tomou de maneira emocional. Você se deixa levar por aquilo que lhe dá vantagem e depois você busca desesperadamente argumento em todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem para justificar a atitude que você tomou. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais inteligente você for, mais para o inferno você vai mais rápido. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Por isso o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque eu vou desarmado para o Senhor, eu vou sem nada. Quando eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar igual o apóstolo Paulo falou, diante do conhecimento de Cristo, tudo que eu sabia, todo conhecimento que eu tinha, eu reputei por esterco, ou seja, porcaria. Porque na realidade, o que nós pregamos aqui tem que ser a cruz de Cristo. Quem entendeu bem aqui? Né? Amém? Escândalo para os sábios, que eram os gregos, né? Não loucura para os sábios, que eram os gregos, escândalos para os judeus. Porque rejeitavam um Deus que morreria na cruz. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Então Malaquias ele vem falando sobre tudo isso. Que nós precisamos ter consciência, porque eu e você somos sacerdotes do Senhor nessa terra hoje. E da nossa boca o mundo tem que buscar conhecimento. Eu não posso me deixar persuadir pelo mundo. Na realidade, não. Pelo que o mundo fala. Porque, na realidade, quem vai persuadir você são os desejos do teu coração. Por isso que o provérbio fala de tudo que se deve guardar. Está lá em Provérbios Salomão 4:23. Guarda o teu coração. Porque quando a gente... Aí o avarento ele vai falar o seguinte, não, mas o dízimo era só no Antigo Testamento. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Onde está escrito que era só no Antigo Testamento? Então invalidou também não matarás? Porque no Antigo Testamento está, não matarás, não furtarás. Tá ou não está? Tá ou não está, gente? Então é só para o Antigo Testamento isso? Socorre o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, o estrangeiro, está só no Antigo Testamento. É só para o Antigo Testamento? Buscar, né, igual o Senhor fala lá no Antigo Testamento, sede santo, porque eu sou santo. Ele fala para os sacerdotes. E no Novo Testamento não precisa ser mais santo? Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? Buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá Deus. Então o avarento ele vai buscar argumento para não ser dizimista e ofertante, porque ele é avarento, coitado. É um doente. Quem entendeu bem aqui? É sério isso, eu falo que é um doente e é um doente. Porque a avareza, ela vai aprisionar a pessoa nas coisas materiais, que quando ela morrer, eu vou falar, a Bíblia diz que ela não tem salvação, avarento é um idólatra. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É ou não é verdade? E a infidelidade é a mesma coisa, a pessoa vai buscar uma série de justificativas para a sua infidelidade com Deus, para a falta de honra, quando na realidade, a vida da pessoa é vaidosa. E é difícil, às vezes, admitir que o outro fez melhor, o outro buscou melhor, o outro tem melhor resultado, o ser humano tem esse problema, igual Caim. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Eu não posso ficar chateado com o outro, eu tenho que ficar alegre, feliz, porque o outro foi bem. E aí eu tenho que pedir a Deus agora que me dê capacidade para poder também fazer o meu máximo. Amém ou não amém? Amém? A competição ela tem que ser aí no mundo. Aqui não, na igreja não. Na igreja eu tenho que servir uns aos outros. Eu tenho que servir, eu já preguei isso aqui, servir de escada para os outros. Amém ou não amém?
Eu tenho que colocar meus ombros para que os outros subam, cresçam. Eu tenho que fazer igual o Senhor Jesus Cristo. Ir para a cruz, se for possível, para que o outro tenha vida. Amém? Essa é a função do servo do Senhor. Eu gosto muito de uma frase de Isaac Newton, que, não é, como você sabe, ele fez várias postulados ali sobre a primeira lei, segunda lei de ação e reação, não é isso? A lei gravitacional universal, porque os planetas giram em torno do Sol e as luas em torno dos planetas, aquela coisa toda. Os satélites hoje funcionam por causa disso, os aviões também, a jato. Foi um cara brilhante, realmente, mas aí fizeram a pergunta a ele, como é que ele conseguiu enxergar tão longe? E ele falou, se eu enxerguei mais longe, foi porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Que humildade, não é verdade? Porque ele sabe que Edmundo Halley o ajudou, e outras pessoas ajudaram ali, que ele era matemático teórico, ele não era prático. Entendeu? Então, outros ajudaram ele a chegar até ali. Então, nós devemos entender uma coisa, presta bem atenção, nós devemos servir ao nosso próximo, para que ele consiga enxergar mais longe. Amém ou não amém? 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 Tudo isso, Malaquias fala de servir com amor, com fidelidade, com temor. E aí, nós vamos ver a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem ao Senhor. Cadê os servos de Deus aí? Os sacerdotes do Deus Altíssimo. Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda, porque o Senhor me elegeu, me santificou e me nomeou como sacerdote nessa terra. Ser sacerdote nessa terra. Quem entendeu bem aqui? Amém? A palavra diz isso. E eu tenho que entender isso. E quanto ao dízimo e oferta, só para a gente fechar aqui esse pedacinho, o Senhor Jesus, ele fala assim dos fariseus. Ele diz assim, vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã. Eles eram minuciosos em tudo que eles faziam. Quem entendeu bem aqui? Se eles ganhassem um pão, eles dividiam um pão em 10 partes e davam. Farinha, a mesma coisa. Quem entendeu bem aqui? Tudo eles faziam. A prosperidade financeira vem realmente para eles, porque eles cumprem isso, e como realmente com temor. Mas Jesus fala assim, vocês esquecem os principais preceitos da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Eles não eram misericordiosos com aqueles que não podiam, que não sabiam. Quem entendeu bem aqui? E não tinham justiça. Aí, olha o que Jesus fala, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus invalidou? Não, tem que fazer o que? As duas coisas. Fala com o irmão que está falando, quando alguém falar sobre dízimo e oferta, tu fala assim, manda esse espírito de avareza embora, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Não é uma questão de raciocínio, não é verdade, não é? Mas é aquilo que eu estava falando, ele racionaliza uma atitude que ele tem no coração, que ele já tem estabelecida no coração. Amém ou não amém? Então, o nosso sacerdócio, que, vamos colocar assim, eu entendo ser o maior cargo, a maior posição que alguém possa assumir na terra, seja de servo do Senhor. Existe outra posição mais importante do que essa? Porque todas as outras encerram aqui, mas a outra permanece eternamente. Quem quer continuar servindo ao Senhor pela eternidade aí? Professor, seja lá, advogado, doutor, médico, pedreiro, motorista, tudo acaba aqui. Eu não sei se tem carro no céu, não deve ter, né? Fala muito de cavalo, né? Eu não sei nem andar a cavalo, mas tudo bem. Mas, então, o motorista não vai resolver muito, mecânico também não. Quem está entendendo aqui? Amém? Doença não vai ter, então o médico também não vai precisar. É na verdade. Professor também não, porque lá nós temos lá o médico que vai nos ensinar diretamente. Então, irmão, em nome de Jesus, a maior função que você exerce é a função de sacerdote do Senhor. Levar conhecimento, mas para isso tem que ter conhecimento. E viver aquilo que o Senhor estabelece na minha vida. Amém? Fala comigo, honra, fidelidade, generosidade, temor ao Senhor, serviço, amor ao próximo. Não pode faltar na minha vida, para que Deus possa abençoar e prosperar você. Olha, eu fico muito feliz quando eu olho ali, Malaquias, ele fala assim, vocês, meus servos, estão falando que eu não estou vendo.
o que vocês estão pensando. Mas eu, além de saber o que vocês estão pensando, falando no coração de vocês, estão vendo também o que vocês estão falando para outras pessoas. Vale a pena servir o Senhor, isso é que Ele mostra ali. Amém ou não amém? Vale a pena a fidelidade, vale a pena honrar o Senhor. Então, olha, como o Senhor fala ali, vocês dizem que me honram, mas o coração está longe de mim. Isso não estou falando do nosso povo aqui. Mas que eu possa vigiar o tempo todo. Porque o que mais o Senhor fica triste é que o povo estava enfadado de vir à presença dele. E às vezes eu vejo isso. As pessoas preferem todos os lugares, menos a presença do Senhor. Quem entendeu bem aqui? Quem está participando? Não levanta a mão, não. Dessa oração dos 127 dias. Que Deus continue te abençoando. Pega esse momento como um momento de prazer, de alegria diante de Deus. Você tem o dia todo. Então, se você acha que à noite vai ficar muito difícil você parar para orar e vai ficar cansado, acorda mais cedo. Tira um período durante o dia, no almoço. Quem está entendendo bem aqui? Para você não dar para o Senhor o resto. É ou não é verdade? Eu durmo 2 horas da manhã, por aí. Então, para mim, devo orar meia-noite, 1 hora, é tranquilo. Mas tem pessoas que vão orar essa hora que já está dormindo. É ou não é verdade? Está cansado. Então, tire um outro período, não dê o resto para o Senhor, porque até a tua oração é uma oferta ao Senhor. É um período que você passa diante dele. Então, tem que ter prazer. Amém ou não amém? Amém? Se você quer ter resultado, quem é que faz um investimento porco e quer um bom resultado? Não tem como. Se você quer um resultado bom na tua vida, você investe muita coisa. Não é verdade? Você quer uma profissão ou fazer um curso, você vai investir seu tempo e dinheiro. Não é verdade? Sua mente, seu coração vai investir naquilo. Então, se eu quero um resultado da presença do Senhor, eu tenho que também fazer um investimento melhor. Amém? Amém ou não amém? Evita orar deitado, porque você vai dormir. O senhor me conhece, o senhor sabe que eu estou cansado. Deus sabe. Deus sabe que você passou a maior parte do tempo resolvendo suas coisas. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Vença essa tentação em nome de Jesus. Não é? Isso não é uma oferta ao Senhor? Deus quer ver que você tem prazer na presença dEle. Não é só porque você tem temor. Não é só porque você quer ganhar alguma coisa. Prazer em buscar o Senhor, em conhecer as coisas de Deus, as profundidades de Deus. Estudar a palavra para você obter conhecimento para si, não é para ficar rebatendo ninguém, nem para se justificar, não. Para você se alimentar de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Amém? Amém? E aí, para a gente estar encerrando aqui, já que a gente está em casa, né? Estamos em casa ou não estamos? Pode falar ou não? Pode. Se eu dependo, no início, na minha jornada, eu preciso de alguém puxando a minha mão, ou me empurrando. É normal, aconteceu comigo, acontece com você. O discipulado é para isso. Né? Puxar a minha mão, me fortalecer, me ajudar. Mas eu não posso passar a vida toda assim. A vida toda alguém está te exortando, admoestando, a vida toda te puxando. Gente, pelo amor de Deus. Eu sou contra quando alguém fala assim, a igreja sou eu. É mentira, a igreja significa eclésia, a reunião dos santos. A igreja é uma coisa. Templo do Espírito Santo é outro. Isso aí você pode ser ou não. Amém? Mas quem fala que a igreja sou eu, já não é templo do Espírito Santo. Porque não conhece nada da palavra. Então Deus não vai habitar. Deixa para lá. Né? Porque na realidade, né, eu sempre falo aqui brincando, mas é verdade isso. O crente, o servo de Deus, não pode viver na idiotice. Entendeu bem? Não pode viver de maneira abobada. Ele tem que ter consciência de quem ele é, quem ele serve. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que avaliar os resultados de Deus na minha vida.
e avaliar meu coração. Eu estou sentindo enfadado com a obra, estou sentindo enfadado com a leitura da palavra, eu estou sem ânimo para servir ao Senhor, eu não consigo atender ninguém, ajudar ninguém. Avalie a sua vida, se ajuda alguém. Se fortalece alguém, ou quando chega perto do outro irmão, é para reclamar também. Isso é crente? Onde chega perto dos outros, alguém está reclamando, você entra naquela roda de reclamador. Que praga é essa? Eu prefiro que essas pessoas longe de mim. Quem entendeu bem aqui? Tem um tempão na igreja, meu Deus, e não consegue se firmar. Não, que isso, gente? Eu não vi Jesus atrás das pessoas assim, vem, fica aqui comigo. Ah, fica aqui, gente, não vai embora não. Eu sou bom, estou morrendo por você. Você viu Jesus fazer isso? Você viu Pedro fazer isso? João era apóstolo de quê? Do amor. Sabe o que ele fala? Quem não tem a doutrina nem cumprimenta. Vira as costas e vai embora. E é o apóstolo do amor, né? Você imagina Pedro que arrancava a orelha dos outros? Ou Paulo, né, que levou um monte de varada. Quem está entendendo bem aqui, amém? Então hoje o crente fraco, manhoso, fresco. Quem entendeu bem aqui? Mas não é verdade? Sabe por quê? Porque ele não está por Jesus nem pela palavra, ele está pela satisfação das suas necessidades apenas. Não houve conversão ainda nesse coração. Aí quando se reúne em patota só para reclamar, falar do outro, aquela nojeira. A missionária Denise fala que quando esse pessoal se reúne só para trocar carrapicho. Um pega e bota no outro. O dele já não serve mais, eu quero o dele agora. Agonia só, gente. Meu Deus do céu, misericórdia. Quem entendeu bem aqui? O tempo urge. O tempo, se você reparar bem, parece que os dias são abreviados mesmo, estão muito rápido passando, já vai chegar no final do ano, já vai para o segundo ano de pandemia. O troço arrastado, né? Mas já vai para o segundo ano de pandemia. Isso para quem ficou na pandemia, graças a Deus nós não ficamos, né? Mas para quem ficou, já vai para o final do ano, os dias estão muito rápidos e você não está conseguindo viver. Então não perca tempo com reclamação, murmuração, e nem com quem não quer nada com Deus, já está um tempão com isso. Se afasta desses. Quem entendeu bem? Que a Bíblia fala com clareza. Se afasta dos desordenados. Daqueles que não querem nada. Não daqueles que desejam, que precisam, né? Que têm sede de saber, conhecimento, precisam da tua ajuda. Não desses. Estou falando daqueles que só velhos, sabe? E fazendo a mesma pergunta. Quem entendeu? Na realidade ele não quer. As perguntas que ele faz é igual o diabo, igual a serpente. Foi isso que Deus falou? Na verdade ele quer pegar o veneno escorrendo. Quem entendeu? É. Quando falar assim, você sai para trás de mim, Satanás. Fala igual Jesus. Amém ou não amém? Se você não prestar atenção, se prestar, não dá nem tempo de falar. Amém ou não amém? Gente, não tem tempo. A tua vida é preciosa. Quem entendeu bem aqui? A tua salvação é preciosa. Por isso o apóstolo Paulo fala com Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, evita falatório inútil. E ele fala para Timóteo: admoesta 1, 2 vezes no máximo. Depois larga para lá. Deixa. Se Deus tratar, tratou. Senão não é você que vai ficar aí. Tinha um ditado no mundo que era engraçado, mas é verdade. Crente velho, quem tem filho barbado é gato. Pergunta se é gato, né? Quem entendeu bem aqui, né? Gato nasce com a barbinha, né? Quem entendeu bem aqui? Em nome de Jesus, irmão, não faz isso não perca tempo não, você tem a tua vida para cuidar. E tem as coisas do Senhor também. Amém? Então se preocupe em crescer na presença do Senhor, adquirir conhecimento para servir o Senhor melhor. Glória a Deus, se tornar uma pessoa melhor. Isso é que importa. É o que Deus quer de você. Aí sim, olha o que o Senhor Jesus fala. Eu vos mostrarei novamente a diferença daquele que serve para aquele que não serve, aquele que teme e aquele que não teme. Porque aquele que serve e teme, Deus tem diante dele um memorial escrito com teu nome. Você entendeu bem? Quando o Senhor está no trono, quando ele pensa na terra, que ele olha, está lá o teu nome do lado dele. Quem entendeu bem aqui?
está na memória dele, aquele que serve ao Senhor. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, deu-nos advertência muito dura, mas também nos fez promessas maravilhosas de esperança. Eu fico feliz em saber que diante de Deus tem um memorial com o meu nome lá. Quem está feliz com isso aí? Por isso o Senhor Jesus fala assim para os discípulos quando voltam, estou encerrando, ele fala assim, os discípulos voltam, Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome, curamos enfermos, felizes. E aí Jesus glorifica o nome do Pai, mas fala assim, não estejam alegres somente por causa disso, antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? De tudo que você faz aqui, ou que você se torna, o que importa é a salvação da nossa alma. Amém? Cadê os sacerdotes do Senhor aqui? Então vamos terminar com Pedro. Fala assim, eu sou geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Cadê os sacerdotes? Então glória a Deus, Senhor, os sacerdotes.